A gente muda agora de casa. Estávamos falando sobre o novo presidente da Câmara dos Deputados, a gente passa a falar sobre o novo presidente do Senado. O Senado Federal elegeu o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, de 47 anos, para a presidência da casa pelos próximos 2 anos. Esta é a segunda vez que Alcolumbre assume a presidência do Senado Federal. A gente tem aí um VT para entender melhor a história de Davi Alcolumbre, reportagem de Misael Mainetti. Davi Alcolumbre assumiu a presidência do Senado logo após ser eleito, com 73 de 81 votos possíveis. Esta é a segunda vez que ele ocupa o cargo. Nos momentos de crise, consolidamos o papel do Senado como uma instituição independente, que dialoga com os demais poderes, mas que não abrirá mão das suas prerrogativas. E é com essa mesma postura que reafirmo o meu compromisso de conduzir o Senado Federal com altivez, com sabedoria, com calma, mas também com firmeza e independência. Hoje, mais uma vez, enfrentamos grandes desafios. O relacionamento entre os poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos. Entre esses desafios, destaco a recente controvérsia envolvendo a apresentação de emendas parlamentares no orçamento do país, que culminou em debate e em decisões e com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo. Quero ser claro, é essencial respeitarmos as decisões judiciais. É essencial respeitarmos o papel do judiciário em nosso sistema democrático. Mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Poder Legislativo e garantir a este Parlamento que possa exercer o seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. O parlamentar do União do Amapá comandou a casa pela primeira vez entre 2019 e 2021. Nascido em 19 de junho de 1977 em Macapá, Davi Samuel Alcolumbre Tobelém iniciou a trajetória política como vereador na cidade natal pelo PDT em 2001. Alcolumbre tornou-se deputado federal no ano seguinte. Em 2025, filiou-se ao então PFL, depois chamado Democratas, e atualmente União Brasil. Em 2006, conquistou novo mandato na Câmara dos Deputados. Em 2009, licenciou-se para assumir o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Macapá. Retornou à Câmara em março de 2010, sendo reeleito. Em 2014, venceu a disputa pelo Senado. Em 2018, licenciou-se mais uma vez para concorrer ao governo do Amapá, sem sucesso. No retorno ao Senado, em 2019, foi escolhido presidente da Casa pela primeira vez, o mais jovem a ocupar o cargo. Ele foi reeleito para o Senado em 2022 e nos últimos 4 anos comandou a Comissão de Constituição e Justiça. Tá aí o perfil de Davi Alcolumbre, o histórico de Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado e do Congresso Nacional, agora pela segunda vez. O que esperar, Raquel Galinatti, dessa nova gestão do Davi Alcolumbre? O Davi Alcolumbre, ele é muito conhecido por ter um ótimo trânsito entre seus pares no Senado, é um líder da Casa Alta do Congresso Nacional, ele tanto dialoga com a esquerda quanto da direita. Aliás, ele teve uma grande envergadura agora no seu segundo mandato, justamente pelo apoio massivo, né? E maciço do PL, da direita. E também a gente percebe que desde que ele deixou a presidência do Senado em 2021, ele presidiu a Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, que é a comissão mais importante, facilitando ali a sua articulação. Nos bastidores, dizem que o Davi Alcolumbre é aquele que consegue solucionar problemas de todos. Então, todos, de uma certa forma, estão como se fosse devendo um favor para o Davi Alcolumbre, porque ele é um cara, ele é um
político, um parlamentar que está ali para solucionar problemas, e é essa a fama dele no Congresso Nacional. E aí, tomando por base a gestão anterior dele, o Acácio Miranda, o que você projeta agora para essa nova? Eu acho que a gente tem que tomar por base, mas não é uma fórmula exata, porque a primeira gestão dele foi nos 2 primeiros anos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até a eleição dele, em 2019, é interessante nós recordarmos, porque ontem foi inclusive objeto de piada. Se as pessoas não lembram, ele sentou na mesa, ficou sentado na mesa durante 8 horas para que a eleição não fosse conduzida. A Cátia Abreu, que à época era senadora, pegou uma pasta da mão dele, rasgou. E ontem ela gravou um vídeo com o Rodrigo Pacheco brincando com isso. Ela entregou uma pasta para o Rodrigo Pacheco e falou: olha, estou devolvendo a pasta que eu peguei há alguns anos atrás. Então, óbvio, naquele momento o Congresso não tinha tanta força como tem agora por conta das emendas. Então eu acho que o Davi Alcolumbre terá uma postura parecida com a postura que ele tinha à época, ciente que ele tem mais força neste momento. Então, todas as vezes que ele sentar para negociar com o governo Lula, ele sentará ciente dessa força. E, por fim, também levará consigo aspectos eleitorais. Ele foi presidente nos 2 primeiros anos de mandato. Ainda há, naquele contexto, uma lua de mel com o eleitor. Agora, ele é presidente nos 2 últimos anos de mandato. Nestes 2 anos, o governo Lula precisará fazer uma reforma ministerial e uma reforma estrutural visando as eleições de 2026. E tudo isso passa pelo Alcolumbre, o que valoriza o seu prato, o passe. Concorda, Pachecão? Olha, eu acho que finalmente a articulação política do governo, do executivo, está entrando num eixo bom. Eu vejo com bons olhos a eleição do Alcolumbre, um cara experiente, um cara que é conciliador, como disse a Raquel, conversa com todo mundo. Eu acho que isso é muito bom. O Rodrigo Pacheco, tamo junto, primo, foi um grande presidente do Senado, um cara muito jeitoso. Estou brincando aqui, ele não é meu primo, mas é meu amigo, é advogado criminal como eu. Foi um cara muito jeitoso, mas eu acho que o Davi Alcolumbre fará jus aí a esse apoio grande que ele obteve de todos os campos políticos, né? Isso é importante, né? Ver que a pessoa agrega diversas tendências. Por isso que eu acho que existe um caminho aí, talvez, de pacificação dessa coisa horrorosa que se tornou no Brasil. Ontem eu tive uma discussão, não sou de discutir na rua, muito menos discutir em bar, discutir, sabe, com gente que eu não conheço, discutir política. Eu falo, assista ao Tá na Roda, que vai ser melhor. Mas a mulher ficou exaltada, uma mulher, boa gente, tá, mas ficou super exaltada. Até me deu um tapa, Cuba. Eita. Juro por Deus. Você não chamou a Raquel? Exato. Eu tomei um tapa. Tem que chamar a Raquel na hora. Sendo que eu tava quieto. Eu falava, querida, eu não discuto política, tal, não sei o quê, papapá. Não, aquela radicalização, e isso precisa acabar, gente. E eu acho que essa eleição, tanto na Câmara como no Senado, vai trazer uma maior pacificação para o Brasil. Eu acho que realmente eu tenho esperança que seja uma gestão, 2 gestões, né, Câmara e Senado, que deixem o Executivo trabalhar e mostrar que veio. Fala lá, Kriegner. Eu acredito que o Alcolumbre vai ter realmente essa postura, mas como eu falei antes, colocando alguns freios nessa porta larga que o Pacheco abriu para dentro, não o nosso Pacheco aqui, o Pacheco do Senado abriu para dentro para o governo, né, no Senado. E aí toda essa facilidade com que os projetos e tudo aquilo que o governo fazia de pressão era muito aceito. E o Alcolumbre trouxe um pouco disso. Ele trouxe ali um elemento dizendo assim, olha, aqui a partir de agora não existe hierarquia entre eu e vocês, outros senadores. Eu sou apenas um senador, vocês são senadores e nós vamos trabalhar de igual para igual. Ele traz isso, obviamente, no seu discurso, mas é muito difícil que no dia a dia isso aconteça. Na prática, a teoria é outra, né? Na prática, a teoria é outra e o próprio papel dele exige que seja outra. Ele é o presidente da casa, né? Então, claro que isso não dá lugar para soberba, não dá lugar para que ele tenha privilégios no sentido de, em detrimento aí da função
função legislativa dos outros, porém, ele é o presidente da casa, então ele tem que se posicionar de acordo. E também a gente precisa entender agora, haja visto aí os apoios que ele teve, tanto do presidente Bolsonaro quanto de outros partidos, quando e como é que vai começar a ser pago essa conta, né? Ele Sim. foi eleito, agora o telefone já começa a tocar. Olha, votamos, cumprimos nossa parte do acordo, qual é a contrapartida? Porque a gente sabe que ali foram feitos muitos acordos. Então, o que esse processo de pagamento de dívidas, vamos colocar dessa maneira, o que isso vai implicar no relacionamento dele, tanto com o governo federal, também com a Câmara dos Deputados, em especial, que é a minha maior curiosidade, com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Fala, Jess. Então, eu acho interessante a gente avaliar a figura do Alcolumbre lá atrás, em 2019. Como que ele chega na eleição e como que ele chega presidente do Senado naquela época. Ele conta com um ímpeto lavajatista contra a figura de Renan Calheiros à época no MDB. E ele fez ali uma campanha nacional pelo voto aberto. Então ele cobrava o voto aberto porque senão ele via que o Renan venceria aquela eleição. E houve uma mobilização muito grande da direita em torno disso e naquela manhã da eleição foi votado e por 50-2 venceu o voto aberto. Só que os aliados do Renan entraram com uma ação do Supremo Tribunal Federal que tornou o voto secreto novamente. Só que isso já tinha gerado um desgaste muito grande para o Senado, dentro do Senado, a figura do Renan. Por quê? Porque era como se o Renan e seus aliados tivessem solicitado que o Supremo ativamente lidasse com uma decisão do Senado rompendo-a. Então, por conta disso, o Renan até remove a candidatura porque ele iria perder e vence Davi Alcolumbre com 42 votos, só um a mais do que ele precisava para ter essa vitória. E ele faz um mandato voltado para pautas que ele julgava necessário na época e tendo muitos problemas direto com o presidente à época, Jair Messias Bolsonaro. Agora, ele volta numa configuração que o PL está com ele, mas ainda que o PL não estivesse com ele, verdade seja dita, é improvável que ele perdesse a eleição, porque ele tem um ótimo trânsito. Ele deixou de ser presidente do Senado e ele tentou ser, não deu também, por uma decisão ali em relação àquela eleição, mas ele elegeu o Rodrigo Pacheco e ele se colocou como uma figurativa, ele não caiu para baixo, virou presidente da CCJ e mais. Eu tenho uma discordância aqui com o Kriegner em relação à situação da visão do governo por uma razão muito simples. Nos corredores do Congresso, do Senado, o Alcolumbre é visto como um articulador do governo federal. Tanto é que uma das indicações dele para o ministério é o Valdez Góes, que é ministro da área ali de infraestrutura e que é muito próximo do presidente Lula. Então ele tem um trânsito muito positivo. Mas talvez esse trânsito era justamente para ele se tornar o presidente do Senado, né? Eu acho que o Alcolumbre uma vez alcançado o objetivo... Eu acho que ele joga um jogo diferente. Eu acho que ele joga o jogo do poder. Ele está mais interessado em poder do que em aplauso. Essa é a trajetória dele dentro da esfera do Senado. E com isso, ele sabe que o governo federal é onde vem a emenda. E esse vai ser o diferencial dele em termos de negociação. Por quê? Porque ele vai saber negociar esses valores. Ele é um ávido defensor das emendas. Ele vai saber passar isso dentro do Senado. E o que eu vejo? Eu vejo que ele quer que o Senado volte a ser a casa grandiosa. Isso não tem acontecido. A casa grandiosa, em termos de atenção, tem sido a Câmara dos Deputados, por conta do Arthur Lira. Então eu acho que o homem forte agora, num cabo de guerra aí, seria de fato o Alcolumbre e não o Hugo Mota. E essa é a diferença que eu acho que ele traz nesse momento. Mas ele é hábil, ele é negociador, ele é próximo de vários parlamentares de direito, centro. Ele é uma pessoa que sabe negociar e jogar. E eu acho muito difícil que ele não jogue em favor do governo federal, tendo em vista que ele não tem eleição em 26. Então ele quer cargo, ele quer de fato conseguir colocar pessoas em mais esquadrões dentro do ministério, algo que é muito tradicional dentro da democracia e não, assim, você faz o juízo de valor que você quiser, mas não é ilegal, pode até ser não o desejo que um senador deveria ter, mas que aumenta o poder político dele consideravelmente. Acompanharemos essa nova gestão do Alcolumbre. Jess Peixoto, mais conhecida como enciclopédia. Olha só, você tem um fã aqui, hein, Jess? Sempre. O Pacheco, sempre.